Hoje eu quero comentar com você Apocalipse 5, o livro selado e o cordeiro. A palavra de Deus escrita por João. João viu na mão direita, e na mão direita na Bíblia representa finalidade, propósito. Jesus está sentado à direita de Deus Pai, porque em Jesus se cumpre todo o propósito, todo o objetivo de Deus. O livro é a redenção, é o propósito de Deus oculto pelos séculos e pelas gerações. Este livro é um testamento de herança. Quando a pessoa ficava mais velha, ela fazia um testamento na presença de 7 testemunhas, que selavam o livro até a sua morte. Mas Deus é imortal, ele não morre, e ninguém se achou digno de abrir este livro. Jesus é o próprio Deus, e quando ele se fez homem, provou a morte. E com este desenlace, o testamento agora pode ser aberto, uma vez que o testador morreu. O livro pode ser aberto. Este livro aponta para a redenção humana. João se viu impotente mediante a situação. Não havia ninguém tão santo e tão digno que pudesse pagar o resgate de tamanha herança. Por isso ele chorava. Mas o ancião lhe abriu os olhos e lhe mostrou que havia uma esperança. Era Jesus. Ele podia abrir o livro e desatar os selos. Jesus é o filho do trono. De tudo ele era o herdeiro, o filho do dono, o herdeiro do trono. Legítimo, pode chegar diante do juiz, pagar o preço do resgate para abrir o livro, quando o livro estava devidamente guardado. No capítulo 6, os selos serão minuciosamente explicados. E no versículo 6 diz: Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Isso significa que João estava vendo Jesus na sua totalidade como Deus. Os 7 chifres representam toda a autoridade, todo o poder, a plenitude do poder. Os 7 olhos são 7 Espíritos de Deus, são as 7 tochas que estão diante do trono de Deus, ou seja, nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Quem pegou o livro foi o cordeiro, porque só ele poderia pegar no livro. Os demais não tinham santidade o suficiente. No versículo 8, logo que Jesus pegou o livro, os 4 seres viventes, com a cara de leão, novilho, águia, homem e os 24 anciões que foram criados por causa da criação, eles governam a terra até o dia do arrebatamento da igreja, se prostraram com uma harpa na mão, ou seja, com adoração, e taças de ouro, com incenso, pois sempre quando oramos, Deus envia os seus anjos com as taças para recolher as nossas orações e levar até Deus. São taças de ouro que apontam para a santidade e eternidade de Deus. Nós somos os seus santos, pois o Senhor Jesus é santo e ele habita dentro dos nossos corações. Temos que ter sempre em mente um novo cântico. Deus se agrada e nem sempre a mesma coisa. A mesma coisa se torna até uma coisa vã e repetitiva. Se não for o que estamos sentindo, é apenas porque já decoramos de tanto cantar. No versículo 10 e no versículo 11, tantos adoradores que não se puderam contar.
Os 4 seres viventes com a cara de leão, novilho, homem e águia, que representa as 4 fases de Jesus nos evangelhos, e os 24 anciões, que são os 24 velhos que governam a terra. Eles foram criados para isso até a chegada da igreja, onde eles reinarão, e tantos anjos que não deu para contar. Para servir a Deus é necessário a face do leão, o sacrifício do novilho, a inteligência do homem e a visão da águia. Tirar os olhos dos problemas, das dificuldades das pessoas como inimigo e ver a Deus como centro de tudo. Um verdadeiro adorador não reclama do preço que está pagando, nem do sacrifício que está fazendo. Pelo contrário, ele tem um prazer enorme em ganhar almas, em adorar ao Senhor, em ir para a igreja. No versículo 12, proclamam com grande voz: digno é o Cordeiro. Sim, só Jesus foi encontrado digno de abrir o livro, de abrir os selos, o Cordeiro que foi morto, e Jesus, só ele é digno. O apóstolo João viu todas as criaturas, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, ou seja, ainda não se tornaram filhos de Deus, são apenas criaturas. Todos os seres viventes, animais, pássaros e etc., cantando e glorificando a Deus e a Jesus, que é a nossa salvação. E essa é a solenidade da abertura dos selos, que compartilharemos no próximo vídeo. Entenda que João estava a sós com Deus para escrever o livro de Apocalipse. Talvez é necessário que você se aparte das outras pessoas para ouvir a voz de Deus, para não deixar as opiniões contrárias à vontade de Deus entrarem no seu coração. Deus me separou todas as vezes que fiz esse vídeo do Apocalipse, eu estava sozinha. Todas as vezes que faço estudo, e até mesmo quando escrevi o livro de Apocalipse, reescrevi, explicando versículo por versículo, eu estava a sós com Deus. Porque muitas vezes as pessoas não entendem, não têm o discernimento das coisas espirituais. Porque a palavra de Deus diz que é loucura para os homens a fé. A fé é loucura para os homens, mas quem tem fé muda a sua história, muda a história da sua casa, da sua família, traz a glória de Deus à terra. Mas para isso é necessário que você fale com Deus, que você ouça Deus falar, que você deixa Deus te revelar todas as coisas. E no versículo 14, os 4 seres viventes diziam amém, e os anjos prostrados adoravam. Os seres viventes diziam amém. Muita gente fala amém e não sabe o que isso significa. Amém é o próprio Senhor Jesus. Amém é mais do que eu creio ou eu concordo. Amém é algo selado, separado e pronto para se tornar realidade. Os anciões prostrados adorando. Só os que estão diante do trono têm a visão correta do que é se prostrar, se curvar e adorar ao Senhor. Não se deixe enganar pela aparência de santidade. Os anciões e todos nós só ficamos de pé diante do trono de Deus se estivermos prostrados em rendição ao nome santo e precioso do Senhor Jesus. Não basta apenas ser bondoso, não basta apenas fazer boas obras. Precisamos nos humilhar, reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que não somos perfeitos e entender o próximo, entender ao irmão, sem julgar
entender os motivos pelos quais o levaram a pecar e o aceitar com nosso amor, porque o que agrada a Deus é amarmos ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se dizemos que amamos a Deus, mas não conseguimos amar o irmão que está ao nosso lado, imperfeito, porque nós somos todos imperfeitos, não somos dignos de dizer que amamos o Senhor. Somos chamados de mentirosos, porque só amamos a Deus quando nós amamos a obra da sua criação. Porque não há nada nesse mundo que Deus ama mais do que o que ele criou. Ele morreu com um propósito. O propósito dele era trazer salvação, era trazer cura, era trazer santidade, era trazer a glória de Deus sobre nós, era trazer o reino de Deus sobre nós. Por isso precisamos entender qual é a vontade de Deus para nós e abandonarmos o pecado, abandonarmos o que não agrada a Deus, porque Deus tem cobrado de nós uma vida em busca de paz, uma vida em busca de alegria. E quem tem Deus, nada lhe falta. Que a glória de Deus venha sobre a sua casa, que as bênçãos do Senhor inunde o seu coração neste momento, que o Senhor Jesus possa trazer essa revelação ao seu coração do que é esse livro, do que é essa herança que você tem diante de Deus, para estar um dia diante do trono de Deus, se curvando e adorando ao Senhor, para que todas as bênçãos de Deus venham sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus.